Pessoal, então seguindo nosso projeto, o mundo da cirurgia plástica, nós estamos abordando o tema medo. Então nós falamos sobre o medo da anestesia, vamos falar agora sobre o medo das cicatrizes. A gente sabe que sempre que a gente tem uma flacidez, a gente vai ter uma cicatriz gerada para remover essa flacidez de pele. Quanto mais extensa a flacidez da paciente, maior será a cicatriz. Então vamos falar um pouquinho de cicatriz nesse caso. Vamos falar agora sobre os tipos de cicatrizes, basicamente só para a gente poder contextualizar. A primeira cicatriz que a gente tem é a cicatriz hipertrófica. É uma cicatriz patológica, uma cicatriz doente, onde ela é mais escurecida do que uma cicatriz normal e ela tem um acúmulo de tecido de colágeno, deixando essa cicatriz mais alargada. Uma outra cicatriz patológica que a gente tem, que é uma cicatriz doente, é o queloide. O queloide é uma cicatriz onde o tecido conjuntivo extrapola os limites da lesão. É uma cicatriz que fica alta, uma cicatriz dolorosa, uma cicatriz que coça e uma cicatriz que é completamente fora da normalidade e atinge uma parcela da população que tem uma genética que predispõe a esse tipo de cicatriz. A outra cicatriz que a gente tem é a cicatriz normal, é a cicatriz padrão, é a cicatriz fisiológica, aquela cicatriz que realmente com o tempo ela vai clareando, ela vai planificando e ela vai ficando cada vez mais imperceptível. Ela independe muito de cuidados, O próprio corpo já tem uma tendência a deixar essa cicatriz cada vez com resultado melhor. E uma outra cicatriz que a gente tem é uma cicatriz atrófica, que é uma cicatriz mais profunda. É uma cicatriz que normalmente acontece quando a gente tem injeção de alguma substância, ou num queloide, ou numa cicatriz hipertrófica, para tentar melhorar o aspecto dessa cicatriz, mas esse tecido de gordura embaixo da cicatriz ele é consumido e essa cicatriz cria uma depressão, cria um desnivelamento. Então, basicamente, a gente vai ter esses 4 tipos de cicatriz. Igual eu falei, a cicatriz normal, a cicatriz fisiológica, ela tem uma tendência natural a uma evolução benigna, enquanto as outras cicatrizes realmente ela tem uma tendência a uma evolução inestética. Cada uma tem um tratamento específico. Normalmente a cicatriz hipertrófica é uma cicatriz que, se a gente fizer um refinamento, se a gente remover essa cicatriz de forma cirúrgica, a gente consegue essa cicatriz normalmente, se não tiver uma tensão nesse tecido, tem uma evolução favorável a longo prazo. Agora o queloide não, se você remove esse queloide sem tratar a origem desse queloide, realmente a tendência desse queloide voltar e voltar mais forte é realmente maior. O que a gente faz quando a gente tem um queloide assim, normalmente? Hoje a gente pode fazer uma aplicação de corticoide local, mas tem um porém que pode levar uma cicatriz atrófica na grande maioria dos casos, ou seja, aquele queloide que é um alto relevo, ele abaixa e vira uma cicatriz deprimida. Então, particularmente, no nosso dia a dia é algo que eu não aconselho. Quando a paciente tem uma tendência a ter um queloide, realmente esse queloide é uma marca que incomoda e o que eu já vi que resolve esse queloide da melhor maneira possível é uma radioterapia. Radioterapia é igual a radioterapia que a gente tem para tumor. O queloide ele não deixa de ser considerado um tumor. Ele é um tumor benigno, ele é algo que cresce além dos limites daquela ferida. E assim como um tumor que a gente tem em qualquer parte do corpo que é tratado como uma radioterapia, esse queloide também deve ser tratado com radioterapia e é o único tratamento que realmente entrega a longo prazo uma cicatriz de melhor qualidade. E não tem como a gente falar de tipos de cicatriz se a gente não falar das fases da cicatrização. Basicamente, o corpo da gente ele segue 3 fases de cicatrização: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. E essas 3 fases elas acontecem do primeiro dia da lesão tecidual ao 15º dia, tá? Existe basicamente um gráfico celular que mostra pra gente a evolução dessas fases e o momento ideal onde o tecido já tem realmente uma estabilidade, que é no 15º dia. Então muitas vezes o paciente pergunta pra gente num pós-operatório: Felipe, quanto tempo eu vou ter que aguardar no meu pós-operatório de mamoplastia? Quanto tempo eu vou ter que aguardar no meu pós-operatório de abdominoplastia para ter o período inicial da cicatrização e voltar às minhas atividades básicas sem carregar peso? Geralmente eu falo 15 dias. Mas por que esses 15 dias? Justamente por causa dessas 3 fases. Não adianta, não existe nenhuma técnica, não existe nenhuma medicação que adiante esses primeiros 15 dias. Realmente, esse é o período inicial onde aquele tecido está criando a estabilidade na ferida operatória e a gente precisa que esse paciente fique realmente um pouco mais quieto,
cuidando daquele pós-operatório inicial, que eu sempre falo, a gente tem dois momentos de pós-operatório, o inicial e o pós-operatório tardio. E esse momento pós-operatório inicial, ele é tão importante quanto o pós-operatório tardio para a gente chegar no resultado final. Até porque não existe um resultado final de qualidade com uma cicatriz inestética. E se a gente está buscando uma cicatriz estética, a gente tem que realmente aguardar esses primeiros 15 dias para a gente voltar às nossas atividades básicas. E um tema que eu sempre gosto de citar, né, quando a gente fala sobre essas três fases, é a cirurgia de recuperação rápida. Seja a prótese de recuperação rápida, 24 horas, ou seja a mastopexia de recuperação rápida. Ao meu ver, isso é um ponto de vista meu, não existe nada que acelere esse processo. Então eu não libero o meu paciente a nenhuma atividade nas primeiras 24 horas. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, realmente como uma estratégia de marketing, é algo realmente bem legal, é algo que estimula o paciente a pensar, nossa, eu posso operar hoje e voltar a trabalhar amanhã? Realmente é muito atrativo. Ô gente, mas você há de convir que assim, não existe milagre, né? Então não há nada que acelere esse processo. Então quando a gente fala de recuperar de um procedimento cirúrgico com 24 horas, particularmente é algo que eu não indico e não aconselho aos meus pacientes. Então não tem como a gente falar de uma boa evolução da cicatriz sem falar de uma boa condução dessa cicatriz no pós-operatório. Então basicamente o que a gente tem que fazer sempre? Hidratar a pele em volta da cicatriz e na cicatriz com algumas pomadas específicas, evitar sim exposição ao sol nos primeiros 60 a 90 dias, porque pode manchar tanto a cicatriz quanto a pele próxima à cicatriz. Precisando também evitar tocar e coçar essa cicatriz para evitar um estímulo de proliferação de colágeno naquele lugar e levar sujeira para aquele tecido. E nós precisamos ter alguns cuidados muito específicos com aquela cicatriz para evitar tensão, ou seja, quanto maior movimentação você tiver e tensão de distensão daquele tecido, mais alargada pode ficar a cicatriz. Então não adianta. O pós-operatório, tanto inicial quanto tardio, deve ser respeitado com relação a todas as orientações que o seu cirurgião te passar.